Alguém questionou sobre as declarações recentes do Danilo? Eu pergunto por quê. Um jogador que até outro dia era capitão da seleção brasileira. Ele deu uma entrevista à Romário TV, engraçado, né? O Romário, ele aparece sempre antes dos jogos. E ele tirou uma declaração, mais uma, muito no mínimo interessante, fugindo daquela resposta normal. Já foi assim com o Rafinha, foi assim com o Neymar e agora com o Danilo. Ouça só o que disse o Danilo, ex-capitão da seleção brasileira, convocado pelo Ancelotti, a Romário TV. Dá uma ouvida aí. Você acredita que o Brasil tem real condição de ser campeão mundial ano que vem? Hoje. Não. Hoje, quer dizer, o futebol acredita tudo. É até difícil falar isso, porque o capitão da seleção brasileira vai falar que o Brasil não pode ganhar a Copa do Mundo. Hoje, do jeito que tá, cara, se você olhar para a seleção brasileira, é uma bagunça. Quer dizer, não vamos ter um treinador novo agora. Administrativamente, nós estamos entregue a não sei o quê. Ninguém sabe o que vai acontecer. Mas eu acredito muito que de agora até o ano que vem, as coisas possam melhorar muito. Bom, foi só um trechinho do que disse o Danilo nessa entrevista. Essa entrevista foi dia 16 de maio. Gravada, foi né? um dia depois da queda do Edinaldo. Mas isso é importante dizer. Essa entrevista foi no dia 16 de maio. O Romário soltou hoje, também acho bem oportunista soltar. Eu também, claro, achei. Um dia antes do jogo. O Danilo falou isso antes do Ancelotti chegar, antes do próprio Samir ser eleito como presidente da CBF. Então, na boa, pra mim, o oportunismo da TV Romário pra ganhar clique hoje. Tá. Beleza, Ponto. Justo. Não acho que você tá Danilo, errado, pelo contrário. Foi perguntado, Acho que, inclusive... Ele falou sobre isso. Falou sobre isso, pergunta do Nivaldo de Silo, nosso Silo. O Silo que perguntou? Eu não ouvi. Silo, um beijo pra você, realmente não ouvi. Mas tem que botar só... Parênteses nessa história. Joio no trigo, porque depois disso... Veio, o Ancelotti chegou, mudou um pouco curioso. O cenário. E o que o Ancelotti respondeu ao nosso Nivaldo Decilo da TV Band, hein, Omilhoso, sobre isso? Inclusive foi uma pergunta que o Decilo fez mais pra frente na coletiva, né? A Rádio Bandeirantes, a gente fez a segunda, tava linda no clima do jogo e esse tema passou. O Decilo foi muito bem em trazer esse tema e ele disse que, bom, o que eu encontrei na CBF foi uma estrutura muito organizada. Ele valorizou a estrutura da CBF, discordou do Danilo e, enfim, disse que vai focar mais no futebol em ter um time organizado. Não se prolongou sobre o Danilo, né? Deu uma patinada nessa questão e não falou muito sobre o jogador, que inclusive não está cotado para ser titular, né? Vale destacar o Danilo, que nem no Flamengo vem sempre sendo titular, deve ser reserva nessa seleção no jogo de amanhã. Mas o Ancelotti aproveitou para elogiar a estrutura que ele foi apresentada na CBF. Bom, só pra deixar só uma sublinhadinha, é que o Danilo, ele tá sendo meio que alvo, inclusive foi o meu também, não vou tirar o negócio da disputa, não. Eu acho que ele foi indelicado ou deselegante quando ele é questionado pelo André Hernan num jogo que eu não vou lembrar, acho que era pela Copa do Brasil contra o Botafogo, não é isso? Isso, jogo de volta. Tu já colocou aí, mas tu colocou só o início, porque depois ele falou assim, falou, eu não quero falar de seleção agora. Mas peraí, eu tô preocupado que eu tô no meio de um jogo, de uma decisão, mas ele tá certo. Seleção 0 ou menos, vindo de um cara que até outro dia vestia a faixa de capitão, 0 ou menos, eu acho que ele foi deselegante, ele tinha uma outra forma. Aí ele dá essa declaração que ele não mentiu, mas acho que vindo de um cara que já disputou a Copa do Mundo, é mundialista, conhece o Ancelotti. Tudo bem, ele não sabia que o Ancelotti assumiria, né? Tô deduzindo aqui. Ok. O Ancelotti já tinha sido confirmado. Já tinha sido confirmado? Já tinha sido confirmado. Sim, ele foi confirmado dia 12 de maio, o Ancelotti. Essa entrevista foi? Dia 16. O Ancelotti já tinha... Ele declara isso. Vem aí o Ancelotti, acho que é um grande treinador. Então. Ele declara isso. O Ancelotti já estava contratado. Eu acho que dava pra ele contornar um pouco a situação, vindo de um cara experiente. Mas o cara experiente aí também é o Romário, né? Ele já tinha conseguido uma boa declaração do Rafinha. Do Neymar, do Rafinha, do Danilo. Agora conseguiu o Danilo publicar hoje. Não vejo muito. Mas sinceramente, eu não vejo problema no que ele falou. Também eu acho que ele deu essa entrevista, a bagunça estava generalizada. Em cima do que tu falou, ele já jogou Copa do Mundo, é um cara que jogou no City, no Porto, no Real Madrid e na Juventus. Certo? Flamengo agora. Santos, campeão da América. O cara tem currículo, ele pode falar. Verdade. E outra, a gente pede que os jogadores se pronunciem. Quando o jogador se pronuncia e dá a opinião dele, é o caos, né? Não, eu gosto de jogador com personalidade. Eu acho que não tem nada demais. E isso foi dia 16 de maio. Mas é um tapa na cara, se você for analisar. E eu acho que ele imaginou que não seria convocado também. Acredito que a convocação ela acontece depois e ele é chamado. Acredito que sim. Eu acho que foi um tapa na cara, entendeu? Porque vindo de um cara com esse currículo, um jogador que por mais que nunca tenha jogado nada pela seleção brasileira, absolutamente nada... Sei lá, eu não esperava esse tipo de coisa.
gosto de personalidade, repito aqui, não tô condenando o jogador, mas acho que é um tapa na cara. É da mesma forma que eu acho que o Brasil hoje não teria chance alguma de brigar pelo título da Copa do Mundo, daqui um ano alguma coisa pode mudar. Marrocos é um exemplo. Fez um ciclo de Copa do Mundo pífio na última Copa, mandou o treinador embora faltando 45 dias pro Mundial e eliminou grandes seleções e fez uma das melhores campanhas da sua história. Pô, é ruim? Não é. A própria Argentina. O Puzóvio salvou a resposta da pergunta do Decilo sobre essa questão do Danilo. Em cima disso que a gente está falando, né? Então vamos lá, temos aí? Então vamos ouvir a pergunta do Nivaldo Decilo sobre as declarações do Danilo. A seleção brasileira nos últimos tempos vinha vivendo um problema de credibilidade. A torcida um pouco distante, a tua chegada mudou um pouco isso, sob a perspectiva da tua história no futebol. O Danilo, jogador hoje do Flamengo, lateral, que foi capitão da seleção, hoje disse na TV Romário que ele enxerga a seleção brasileira uma bagunça, que deve melhorar com o Ancelotti, mas que não ganha a próxima Copa do Mundo, segundo ele. Seleção uma bagunça. Ele até nessa entrevista com o Romário, ex-jogador, campeão do mundo, dizia, vai ser um peso muito grande. Como é que você enxerga um tipo de declaração como essa? E a gente percebe também uma mudança de astral da torcida em relação à sua chegada no Brasil. Por lo visto en estos días que he estado tiempo con el equipo nacional, con la CBF, es una estructura muy bien organizada, no falta nada, tenemos todo lo que queremos, yo tengo total autonomía por parte del presidente, me parece que tenemos todos las herramientas para hacer bien. La verdad es que los últimos partidos del equipo nacional puede ser que es de normal que la afición no sea contenta, porque obviamente perder contra Argentina como han perdido no ha sido bueno para la afición, pero tenemos que mirar adelante con ganas y con ilusión, porque todo lo que queremos es que el equipo nacional de Brasil sea protagonista no próximo Mundial. Inteligente ele, não vai entrar em polêmica. A coletiva toda ele foi muito inteligente. Ele poderia dizer que o Danilo foi infeliz, passou reto. Imagina. Uma opinião, exatamente, respeitando a opinião do Danilo, né?